Olá, boa tarde a todos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Obrigada hoje por estarem aqui conosco presencialmente, também para todos que nos acompanham aí através do YouTube e também do Insta da Covolan. Bom, hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui o diretor executivo comercial da Pernambucanas, Fábio Fadel. Obrigado, boa tarde a todos. E quero apresentar e aproveitar a oportunidade de convidar o Fábio para contar um pouquinho aí da história da Pernambucanas, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí à Covolan. Acho que podemos falar um pouco hoje sobre a oportunidade da cadeia do varejo, que é isso que a gente vê aqui. Mas acho que a Pernambucanas é uma empresa introduzindo 113 anos de história. Acho que todo mundo aqui na sala deve ter uma memória afetiva aí com a Pernambucanas, uma lembrança carinhosa em relação à marca, né? E a gente costuma, nosso slogan é esse, né? A gente costuma falar que a Pernambucanas faz parte da família, porque de fato faz parte da família de cada um aqui, né? Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Thaís, e espero que vocês gostem aí do conteúdo e a gente consiga contribuir um pouco com a sala e com a expectativa de todo mundo. Por favor, fica à vontade. Obrigado. Bom, galera, acho que falar de oportunidade nesse momento, ele pode parecer um pouquinho desafiador, né? Porque a gente vive um momento muito complexo. Não preciso aqui ficar falando para vocês, mas acho que nos últimos 2 anos, aí, se a gente colocar 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, a gente está passando por desafios que a gente nunca imaginou que ia passar nas nossas carreiras e nos nossos trabalhos, no desafio mesmo, né? A gente costuma falar que a gente viveu, acho que todos os problemas da nossa carreira em um curto espaço de tempo, né? Abre loja, fecha a fábrica, para a fábrica, produz, não produz, reabre loja, depois fecha de novo. Então a gente passou por muita coisa, né? E todos esses movimentos eles exigem muito da nossa capacidade. Quando a gente começou, de fato, a vacinação, e a gente começou a entender e visualizar um mercado melhor, a gente veio com outras notícias que acabaram colocando o ambiente de novo, né, um desafio muito grande. Inflação. Então, a gente tem aí a inflação combustível, crescendo pra caramba, o GPM que ficou muito alto e quem negociou aluguel bem, negociou aumento de 10%, 15% no valor do aluguel. A gente teve também a inflação dos alimentos, que pega demais no consumo da população. Enfim, acho que a gente teve muita coisa. E aí, falando da cadeia de abastecimento, a gente teve, obviamente, o preço do algodão, que cresceu demais, e aí a gente tem 2 situações, né, de tudo isso. Não bastasse só a inflação estrutural, que é a inflação de fato que acontece, porque ela acontece no mundo inteiro, né? O combustível está aumentando não só aqui, né? O petróleo não está aumentando só aqui, mas está aumentando no mundo inteiro. A gente tem a inflação ocasionada pela especulação, né? Então, por exemplo, o algodão, vocês sabem muito melhor do que eu, né? A maioria do que está aqui nessa sala, que a gente tem movimentos especulativos muito fortes em relação ao algodão, né? Então, quando você tem uma insegurança no mercado, o que acontece? Esse mercado ele vai para investimentos mais seguros, que são os bonds, né? Que é o título de investimento americano, e também as commodities, ferro, minério de ferro, soja, milho e algodão é um dessas commodities. E quando a gente vê isso acontecendo, você vê as traders comprando e controlando o preço, né? De acordo com a necessidade, sabendo das possíveis altas que isso vai ocasionar. Então, assim, a gente tem um cenário completamente desafiador. E fora o dólar, que a gente está vendo aí subindo. A gente tem uma inflação do dólar natural, porque você tem uma fuga de capital, né, de mercados emergentes para mercados desenvolvidos. E além de você ter essa fuga de capital, ainda o Brasil, naquele período, reduziu os juros para 2% da Selic, também não teve tanta atratividade, isso tirou o dólar do país e a gente viu o dólar explodindo aí para 5,20 no momento da pandemia, 5,40 e agora 5,70, 5,60, 5,70, com as besteiras que são faladas por aí que ajudam a deixar o ambiente ainda mais instável politicamente, né? E toda a questão da reforma fiscal, tributária, que não passa, o nosso Congresso não está afim de trabalhar, está afim só de mamar na teta do país, acho que essa é a expressão mais apropriada, mais chula e mais apropriada para o momento, porque realmente de fato é isso. Então a gente tem um ambiente econômico completamente desafiador.
E aí como é que a gente fala de oportunidade da cadeia, oportunidade do varejo diante desse ambiente, que eu acho que é muito desafiador, né? Aí eu falo de novo, né? A inflação subindo, o algodão, o dólar, enfim, acho que a gente já comentou sobre isso e isso é o pano de fundo da nossa discussão aqui. E o que a gente vai fazer nesse momento? Cada uma das suas empresas tem que pensar o que de fato a gente tem capacidade para fazer, qual o comportamento que a gente tem. Garanto que, de forma estruturada ou não estruturada, cada um de nós aqui, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nós como empreendedores, nós como funcionários, né, colaboradores das nossas companhias, nós como executivos, a gente passou por esse momento de saber o que fazer e tomou alguma decisão do como e o que fazer. Eu acho que, de maneira geral, para poder atender o tempo que a Thaisa me deu aqui e a organização me deu, eu acho que a gente tem duas grandes maneiras de fazer esse negócio. A primeira, eu chamei aqui de a gente agir de forma unilateral. O que é agir de forma unilateral? Eu vou olhar para o meu negócio, e acho que faz todo sentido, tá? Vou olhar para o meu negócio, analisar os impactos do ambiente, que foi mais ou menos o que a gente passou por aqui agora, analisar os impactos do meu negócio e proteger meu negócio desses impactos. Então, normalmente, assim, traduzindo de uma maneira muito direta e simples, o que isso significa? Significa assim, eu vou olhar, os custos todos aumentaram 40%, eu tenho meu orçamento, tenho minhas despesas para poder pagar, tenho toda a estrutura da minha empresa para remunerar, o que eu vou fazer? Pego esses 40%, transfiro para o valor do meu produto e, obviamente, acabo cobrindo o meu planejamento. Numa ação imediata, né, que eu falei qual que é a reação dessa tomada de decisão, porque toda ação existe uma reação, ela é o quê? Eu vou adequar os KPIs da minha companhia, faturamento, rentabilidade, lucratividade, de acordo com o que eu tinha planejado inicialmente. Então, se eu tinha planejado uma margem de lucro X, se eu transferir todo o aumento de despesa e tiver alguém comprando esse produto, obviamente eu vou adequar os meus KPIs. Essa é a análise imediata que acontece. Qual que é a reação de médio e longo prazo que a gente olha? A gente, obviamente, tem uma redução, ou no máximo, uma manutenção do market share. E isso gera uma estagnação. Porque se a gente puder... Eu estava num fornecedor hoje de manhã e estava exatamente analisando essa curva dele junto com a Pernambucanas. O que acontece? Ele aumenta os custos, eu continuo comprando, porque o meu delay para não comprar ele vai um pouco depois, certo? Então, eu já tenho minha carteira programada, já tenho meu planejamento também, não sei como é que vai comportar a demanda de acordo com aquele aumento de preço. Eu vou lá, pego o meu preço, o fornecedor foi lá, aumentou, eu continuei comprando por 3, 4 meses, e depois que as coisas começam a estagnar. O meu volume cai no primeiro momento a ponto de o aumento de preço compensar a queda de volume e eu ter o mesmo faturamento. Então, a gente, na nossa empresa, né, fica como fornecedor, o cara falou, não, beleza, deu certo, né, porque continuo mantendo o meu faturamento e logo depois vem um drop muito forte porque o consumo não aguenta. Quando a gente fala de inflação e custo, se a gente não tiver uma relação muito forte com demanda, a gente vai ficar na ilusão de que a inflação serve para a gente repassar custo. Então, quando eu olho para isso aqui, eu tenho um aumento de custo entre 15% chega até 40% em algumas categorias do setor têxtil, e eu tenho o salário de quem aqui na sala, se alguém falar isso, eu vou, cara, dar parabéns para quem está empregando essa pessoa, mas o salário de quem conseguiu aumentar mais que 15% nos últimos 2 anos? Pelo contrário, né? A gente reduziu o salário, teve redução de jornada, redução de salário, teve o auxílio, né, que ajudou um pouco, mas ele saiu. Tenho um desemprego de 14% no Brasil, né, a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, o salário, eu garanto aqui que se tiver alguém que o salário aumentou entre 15% e 40% nos últimos 2 anos, é uma raridade. E, obviamente, que quando aumenta os custos, cai demanda, porque ninguém consegue pagar, e a gente tem uma estagnação do mercado. E essa é uma posição conservadora, né, porque eu vou entrar dentro da minha casinha, esperar a chuva passar, para depois ver o que eu vou fazer. Está errado? Não está errado. Né? É uma escolha, acho que é uma estratégia de negócio a gente partir para isso. A outra opção que eu coloquei aqui é a gente tentar agir de forma conjunta. Né? O que seria agir de forma conjunta? Eu não vou analisar os impactos, eu continuo analisando os impactos do ambiente, mas eu não vou analisar os impactos do meu negócio só, eu vou analisar os impactos da cadeia de abastecimento também.
eu não vou proteger só o meu negócio, mas eu vou incentivar a cadeia. Quando a gente olha para isso, né, que fala assim, como é que eu vou analisar a cadeia? Porque hoje, se uma coisa a gente aprendeu com a pandemia e aprendeu na marra, é que não existe mais ecossistema que funciona sozinho. A Covolan está comprometida com a Pernambucanas, não porque eu compro direto da Covolan, mas que meus fornecedores compram da Covolan, que compram de mim. Então, eu tenho uma relação, começo a ter uma relação com a Covolan, porque eu preciso ajudar meu fornecedor a negociar esse negócio em conjunto e a gente ter uma negociação que atenda aos objetivos de todo mundo. Quando a gente viu a pandemia, foi exemplo disso, né? Lá na China, pô. E eu fico hoje me martirizando pra caramba, porque a gente montou um comitê de crise na companhia desde dezembro de 2019, para a gente poder atenuar os impactos da importação por conta do Covid. Né? E aí fomos lá, até tiramos gente lá da China que a gente tinha, trouxe para cá, fez uma operação de guerra e tal. A gente fez voltamos para o mercado nacional, compensamos um monte de coisa que ia ter impacto, que não ia chegar. E eu me martirizo até hoje, que eu falei assim, cara, como que eu, que nasci num mundo globalizado, não pensei que esse negócio ia espalhar no mundo inteiro? É muito louco isso, né? A gente não pensar na relação de interdependência das coisas. E quando a gente fala, sobe aqui num palco e fala sobre a relação de interdependência, a gente fala, nossa, é tão simples isso, né? Você fala, parece tão óbvio, mas no nosso dia a dia a gente não pensa nisso. No nosso dia a dia a gente não acaba aplicando isso. E isso, quando a gente analisa a cadeia, a gente tem que pensar que se os custos estão aumentando de 15% a 40%, e o salário das pessoas, a renda familiar não aumenta, diminui, eu vou ter um impacto ferrado na cadeia. Eu penso que é o seguinte, mesmo se o meu fornecedor não repassar e eu for espertão e repassar preço na ponta para ganhar margem, eu vou acabar reduzindo o volume que vai impactar na produção da Covolan, que vai impactar na produção do meu fornecedor direto. Quando eu penso na cadeia como um todo, eu penso nesse desenvolvimento. Só que é difícil pensar, porque custa pensar na relação de interdependência. Custa, e a gente é muito imediatista na hora que a gente analisa os nossos negócios. Porque eu sou cobrado, vocês todos aqui são cobrados por resultados imediatos. E quando a gente analisa, né, e compara a relação imediata das duas formas de agir, a gente vê que a relação imediata do pensamento em conjunto, ela é ruim perante o outro da posição conservadora. Porque eu peco, na verdade, no primeiro momento. Vamos supor que a Covolan tem um aumento de preço, de custo dela de produção de 15%. Ela vai passar isso para o fornecedor. O fornecedor passa isso para a Pernambucanas. Pernambucanas cai volume e cai consequentemente. Mas no momento que ela passou isso, lembra que a gente falou? Passamos, não cai momentaneamente volume, imediatamente, ela vai achar o quê? Que ela está, né, estou protegendo meu negócio. O outro também está achando que está protegendo meu negócio. Eu, quando repasso o preço para o consumidor, também estou protegendo. Quando todo mundo protege seu negócio, imediatamente a gente olha para os KPIs e entrega, né, vai nas nossas reuniões de resultado, entrega o resultado e fala, consegui recuperar e atenuei, tá beleza, estou bem. Né? Quando a gente pensa isso, a gente pensa na relação imediata. Ter estômago para aguentar uma reação imediata pior ou desfavorável não é para todo mundo. E quando a gente pensa no impacto da cadeia, ela vai pensar o quê? 15% não vai aguentar, vai diminuir muito o volume. Thaís vai chegar, não tem jeito, galera. A Pernambucanas vai passar 15%, a renda não aumentou 15%, diminuiu. Como é que a gente vai fazer? Ela vai falar assim, vamos conseguir aqui 7%, metade. Aí ela passa 7%, passa 7%, passa 7%, a gente consegue ter um resultado imediato pior, mas que no médio e longo prazo, o que isso vai acontecer? Eu não caio o volume tanto, eu continuo incentivando a compra, continuo incentivando o mercado, as parcerias continuam sendo mais fortes, então a parceria Covolan, fornecedor e Pernambucanas fica forte, não tem tanto desemprego, a gente tem que readequar as despesas da companhia, e a gente consegue ter um ganho de rentabilidade. Quando o mercado volta, porque, como diz aí fora, né, não há mal que dure para sempre, nem bem. Então, se a gente está na fase do mal, a única certeza que a gente tem é que ela vai terminar. E quando ela terminar, os fortes sobreviverão. Eles estarão mais fortes para poder ganhar share, para poder ganhar rentabilidade, para poder ter uma posição mais dominante no mercado. E essa é uma posição de mais longo prazo. Então, quando a gente olha, né, e compara as duas visões,
tem pontos positivos e pontos negativos, tem perfil e tem perfil de atuação. E a gente tem que entender o que a gente quer. A número 1 ou a número 2. Esse é o grande dilema nosso hoje, tá? E eu sinto isso nas negociações que eu tenho com os fornecedores, no papo que eu tenho com a cadeia. Todo mundo está nessa. Pô, eu vou ser conservador ou eu vou ser construtivo? E eu falo que uma das maiores dúvidas, você pode ter até uma boa ciência, uma boa mentalidade, um bom pensamento estratégico. Só que mesmo assim, você fala, pô, e você pode ser mais audacioso, eu estou a fim de assumir risco, eu não preciso do resultado imediato agora, entendo que é melhor pensar no longo prazo, mas mesmo assim você ainda pode se sentir inseguro de ir para a opção 2. Porque na opção 2 você nunca está sozinho, você sempre vai ter que achar alguém que também quer ir para a opção 2. Porque se você fizer a opção 2 sozinho, você vai, né, se prejudicar, se você fizer a opção 2 sozinho. Porque você não pode só você pensar na cadeia e para frente a cadeia não pensa em você. Então você não dá para você pensar assim. Então, no final das contas, né, eu acho que a posição construtiva é a melhor, mas no final das contas, o que vale, na verdade, é você analisar no segundo momento a reciprocidade de com quem você está negociando. E talvez não tenha uma estratégia certa, uma opção certa. Talvez para alguns momentos ou para alguns elos da cadeia, você vai ter que, ou para alguns players da cadeia, você vai ter que atuar com a opção 1 e para outros você vai ter que atuar com a posição 2. E aí que vem o diferencial competitivo. Em quem que você vai alocar? Em quem que você vai, de fato, assumir essa parceria? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer nos nossos negócios. Que pensar na cadeia, que tem uma relação de interdependência, que é mais saudável para todo mundo pensar no longo prazo, no médio, né? E eu falo para vocês, varejo médio prazo é 6 meses, tá? O nego fica pensando que é 2, 3 anos, mas é que para nós o curto prazo é 1 semana, né? E o médio prazo é 2 meses e o longo prazo são 6 meses, não chega a 1 ano. Mas pensar no médio e longo prazo parece ser bonito falar, né? Como eu falei, e que parece ser o mais coerente. Mas se a gente estiver pensando sozinho no médio prazo, também não adianta. Então, dentro das nossas escolhas, varejo e fornecedor, e fornecedores, e tecelagens, e costura, e confecções, a gente vai ter que pensar diferente para cada um dos players, analisar muito bem com quem que a gente está lidando. Porque, vou voltar um pouquinho, porque a opção 2, é óbvio que ela reflete a melhor maneira de você aproveitar o negócio, de você aproveitar a oportunidade numa visão de crise, de você aproveitar o que atenuar, junto com outros parceiros, as forças negativas do mercado e você poder evoluir. E aí, quando eu falo de oportunidade do varejo, não dá para pensar hoje mais que o algodão é uma preocupação da Covolan e que a demanda é uma preocupação da Pernambucanas. Porque a gente tem que pensar junto. Se a gente pensar junto, a gente tem reciprocidade. E só dá para pensar junto com quem de fato tem reciprocidade. Então, eu queria deixar vocês refletindo um pouco nessa parte, porque não tem como aproveitar, não tem oportunidade em momento de crise se não há reciprocidade. Porque se tiver para a gente aproveitar a oportunidade, a gente tem que ter trabalho em conjunto. Senão, é melhor todo mundo vir para casa, né, fica olhando da janelinha para ver a chuva passar, a hora que a chuva passou, todo mundo sai. Mas se eu vou enfrentar a chuva, vou enfrentar a tempestade, vou enfrentar um momento de crise, vou enfrentar com quem também quer enfrentar. Não vou ficar carregando o nego nas costas, certo? Então a gente precisa de fato, entender a reciprocidade. E se a gente tiver na nossa cadeia alguém ou outros players, máximo de players que tenha reciprocidade, que pensem também a médio e longo prazo, a gente vai ter, obviamente, um ambiente de mais sucesso. Então, também vem o fator de você escolher com quem e como você faz negócio, né? E a Pernambucanas também passa por um momento desse tipo. Então, queria que vocês guardassem na cabeça um pouco essa história da reciprocidade. E eu vou pedir uma pausa, vou abrir um parênteses para falar um pouco da Pernambucanas, tá? Falei um pouquinho no começo, a Thaís me convidou para falar aqui, né, na minha apresentação,
mas acho que é legal todo mundo saber. Sei que todo mundo tem uma memória afetiva, sei que é uma marca muito forte, 113 anos de história, mas a gente vem fazendo movimentos muito expressivos no mercado, que é importante vocês terem ciência para a gente também poder falar como a Pernambucanas está inserida nesse contexto e como a gente está pensando. Tá? Então, quem que a gente é? A gente está presente em mais 300 municípios, né? 442 lojas, hoje inauguramos mais uma no ano. Tá? A gente tem canais online de venda, desenvolvemos pra caramba durante a pandemia, acho que todo mundo aqui teve mais contato com o canal online durante a pandemia. E a gente também abriu 2 lojas Pefisa, que é nosso banco, vou falar um pouco mais para frente, e que tem um formato de atendimento e oferta de crédito para o mercado popular. A gente antes estava presente nessa parte amarelinha, que é a parte do sul, sudeste e centro-oeste, e a gente agora está, por mais que o nosso nome tenha Pernambucanas, a gente faz muito tempo que a gente saiu do Nordeste, numa reestruturação da companhia nos anos 90, e a gente agora está voltando para onde a gente surgiu. E vocês podem imaginar o barulho que é voltar para uma cidade do Nordeste, com o nome Pernambucanas, e sabendo trabalhar com o mercado popular como a gente conhece. Então, a gente está tendo muito sucesso, está sendo abraçado muito calorosamente pelo time do Nordeste, e também estamos indo para o Norte. Como vocês podem ver, Tocantins já é uma entrada nossa no Norte, e a gente está indo pesquisando essa região inteira. Então, essa é um pouco da fotografia da distribuição do footprint de loja da Pernambucanas. A gente trabalha multicategoria, nós somos vestuário, lar, beleza e cosmético, novas categorias, então toda hora estão surgindo novas categorias, aqui está representado pelo óculos, mas nos últimos 2 anos a gente lançou 16 novas categorias na companhia. Tá? E eletroeletrônicos, a Pernambucanas tinha, né, a linha branca e linha marrom, TV e geladeira, dentro do portfólio. A gente, por prioridade estratégica, decidimos sair dessa linha para a gente poder focar basicamente no que é têxtil, vestuário principalmente, e lá, e eletroeletrônicos só com uma compra de conveniência, de tecnologia, basicamente, portáteis. Então, o celular é a grande representatividade nossa dentro dessas categorias. Para falar um pouquinho mais de parceria, a gente está focando muito nas parcerias. A Beleza foi uma parceria bacana que a gente fez primeiramente com a Avon, depois a gente fez com a Jequiti, depois com a Boticário, e a gente tem uma participação conjunta deles dentro do nosso portfólio. É importante falar isso aqui, e também abrindo parênteses, que assim, a Pernambucanas ela tem como grande estratégia comercial a democratização e a promoção do acesso da classe popular a produtos de qualidade e produtos de desejo. Né? Então, ao invés de, como meus concorrentes fizeram, de montar um free shop dentro da loja quando eu surgi com a área de beleza, né? E colocar lá Jean Paul Gaultier a 699, colocar um Ralph Lauren a 499, parcelar em 10 vezes, mesmo assim endividar a população inteira para comprar perfume e maquiagem, o que a gente fez foi se aliar com uma marca brasileira de reconhecimento do nosso público e poder promover o acesso e inovação. Marcas que eram exclusivas da venda direta, que a gente conseguiu colocar como exclusividade a degustação no ponto de venda da Pernambucanas. Então, esse é um pouco da fotografia de categorias. Vou falar um pouco mais do vestuário, porque é o nosso foco estratégico, é onde a gente está mantendo um posicionamento comercial consistente nos últimos anos. Que eu digo isso? Eu digo exatamente, hoje o que a gente vê no mercado de moda, que assim a gente pode chamar, movimentos muito pendulares. Né? Vocês trabalham com quase todos os grandes varejistas aqui, eu tenho contatos com os grandes varejistas. O que a gente vê é, agora eu sou popular, agora eu sou produto qualificado, agora eu sou popular, agora eu sou produto qualificado. Isso mata qualquer estratégia de ser feito sanfona, porque você acaba com a percepção do consumidor, porque quando você vai para o muito popular, o consumidor só quer comprar preço na sua loja. Aí você quer fazer um movimento de produto, aí o consumidor não reconhece. Aí, como a gente é imediatista, a gente faz o quê? Não, então não funciona produto qualificado da minha loja. Aí eu tiro o produto qualificado da minha loja, certo? Então a gente fica esse vai e vem, e aí é a mesma coisa. Agora eu sou movimento, eu sou mais produto qualificado, mais valor agregado. Aí, qualquer dificuldade de venda, eu vou para o movimento de base de pirâmide. Então, a Pernambucanas tinha também esse vício de ficar fazendo esse movimento pendular. E a gente vem se mantendo disciplinado no nosso posicionamento consistente, que é um produto de qualidade, com ótimo value for money, que não tem preço
dos grandes magazines, mas também não tem preço popular, mas que a gente consegue fornecer produto e acesso numa moda democrática, numa moda acessível, e o que a gente chama aqui de #VesteBem, porque a gente investe demais na modelagem. A gente entende que a modelagem, conhecer a modelagem do nosso cliente, é uma das maiores chaves de fidelização do mercado da moda, mais do que aplicar todas as tendências e atributos do momento. A modelagem, de fato, traz muita diferenciação, e isso a gente aprendeu na marra, mas aprendemos, e continuamos aprendendo. Né? E o jeans, como aqui a gente está num fórum denim, né? O jeans é, de fato, a tangibilização máxima dessa história da modelagem. Tá? E o reconhecimento da marca jeans da Pernambucanas, ela vem da modelagem. Eu fiquei sabendo que a Thaisa está vestindo o jeans da Pernambucanas, depois vocês vão ver ela aqui, e realmente tá muito bonita. Então, vocês podem ver que a modelagem também ajuda, não que ela precise muito, mas a modelagem também ajuda a gente a vestir bem. O relacionamento, comprometimento com a cadeia de abastecimento, a gente se envolve demais com os fornecedores e com os fornecedores dos nossos fornecedores. Temos um departamento de sourcing, todo o time de compras lá, completamente voltado para isso. O ganho de market share, então, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem com crescimentos expressivos em mesmas lojas e ganhando market share, crescendo acima do mercado, tanto do ponto de vista de expansão, como também do ponto de vista de mesmas lojas. Tá? E também, hoje, a gente já pode bater no peito, pelos dados que a gente já tem, que a gente é o terceiro maior player de vestuário do Brasil, tá? Magazines consolidados. Então, as pessoas ainda têm até um certo preconceito no bom sentido, porque é um pré antes de conhecer de fato o que está acontecendo, de que a Pernambucanas é uma loja de cama, mesa e banho, de que tem eletro, tal, etc. Mas, na verdade, a gente já é hoje o terceiro maior player de vestuário do Brasil. Então, e a gente conseguiu isso com muito esforço, com muita dedicação, com muito foco, com muita persistência e com muita parceria e reciprocidade nos últimos anos. Tá? Então, a gente tem um centro de distribuição, aí só falar um pouco da estrutura, de 100 mil metros quadrados em Araçariguama, alta tecnologia, processa mais de 100 milhões de peças por ano, realmente fantástico, uma eficiência logística e de abastecimento muito grande que a gente tem na Pernambucana. Quem trabalha na Pernambucana sabe. Temos também dentro do grupo a nossa fintech, que é a Pefisa. Então, ela era uma financiadora, passou a ser um banco financeiro digital, que a gente usa para financiar as compras dos nossos consumidores, porque também a gente promove acesso democrático ao crédito. Né? Muitos dos nossos clientes têm créditos confortáveis que bancos negam. Né? Então, a gente consegue inserir os nossos clientes no mercado de consumo até mais pujante do que eles teriam com qualquer outro agente financeiro do mercado. A gente abriu a nossa conta digital no vácuo de aproveitar quase 60 milhões de desbancarizados no Brasil. Você pensa em 2021, a gente ainda tem 60 milhões de pessoas que não usam o serviço bancário, que passam seus rendimentos fora do serviço bancário. Alguns poucos porque querem mesmo, né, porque tem esses interesses por trás, mas bastante porque não tem acesso. E a gente promoveu, abriu uma conta digital, hoje já tem 8 milhões de contas abertas. Tá? Então, vem sendo um grande sucesso dentro do nosso grupo. E eu quero falar aqui para vocês que, com tudo isso, a gente tem uma incorporadora ainda também, que cuida dos imóveis e valoriza os imóveis, né? Agrega valor nos imóveis da companhia. Mas quero falar para vocês que, parênteses sobre Pernambucanas, voltamos na nossa discussão, de que nós, a Pernambucanas, escolhemos a opção 2. E é uma escolha muito séria essa que a gente faz. Porque se a gente escolhe a opção 2, não adianta eu ter atitude, lembra? Tem que ter reciprocidade. Então, para olhar na minha cadeia de fornecimento, eu vou olhar para quem escolheu a opção 2 também. E para quem está junto dessa opção 2. E escolher a opção 2 não é só escolher, falar, eu penso em vocês também, penso em todo mundo, bacana, né? Que eu acho que é um pouco do que a Covolan sempre trabalha muito, a Thaisa sempre divulga muito, que é a mesma prática de sustentabilidade. Todo mundo fala, mas quem que faz de verdade, né? Todo mundo fala que gosta de pensar na cadeia, que gosta do fornecedor, que gosta do fornecedor, mas como é que a gente pensa nisso? Então, vamos falar um pouco aqui. Por que a gente escolheu, de forma numérica, tangível, como é que eu demonstro que a Pernambucanas escolheu a opção 2? E por que a gente teve todos aqueles resultados? A gente, nos últimos anos, aí desde 2016, a gente abriu 132 novas lojas.
Então, mesmo nesse mercado maluco, e aí isso eu vou falar durante a pandemia, de março de 2020 até, aqui agora são 68, isso era até ontem, até hoje são 68. Até hoje, a gente abriu 68 novas lojas. Eu acho que vocês atendem muitas redes de varejo que não tem 132 lojas e que não tem, talvez, 68 lojas, certo? A gente abriu vários varejos nesse período, dentro da própria Pernambucanas. Isso eu vou falar, mas, pô, Fadel, 2016, tal, né, tá crescendo, Brasil, tal. Mas se a gente olhar, durante a pandemia, manter o plano de expansão, garantir os volumes, garantir o planejamento que a gente fez com os nossos fornecedores e abrir 67 lojas até ontem, 68 lojas até hoje, é de fato uma tangibilização de que a gente acredita na reciprocidade do fornecedor e que a gente acredita no Brasil. Isso dá um crescimento aí de 42% nos últimos 5 anos, e eu ainda coloquei aqui que é por enquanto, porque a gente ainda tem mais 29 lojas para abrir neste ano de 2021. Tá? Então, isso dá para a gente um maior crescimento em relação aos meus concorrentes. As cores não são coincidências, eu não quis falar o nome, mas para quem trabalha aqui sabe quem são esses concorrentes. Tá? Então, esse salto daqui, a gente sai num salto muito grande, tem fornecedor que caiu, tem fornecedor que cresceu, mas cresceu menos. A Pernambucanas hoje, falando do fashion retail, a gente é o maior número de lojas. Né? Não somos o maior em metro quadrado, até porque nossas lojas também, a gente tem uma presença muito grande em mercados menores e a gente consegue se adaptar a mercados menores, mas a gente é o maior número de lojas hoje do Brasil. Essas são as últimas inaugurações, só para vocês terem uma ideia, né, do nosso tipo de inauguração e da onde a gente tá inaugurando loja. E o que eu falei, a gente tem 60 lojas em 2021, então vamos terminar o ano com 472 lojas. Em 2022, o nosso planejamento é de abrir mais 100 lojas. E isso já começou desde o começo desse ano, com contratação, fechamento de contrato, procura de ponto, tal, etc. Então, a gente tem, de fato, um compromisso muito grande com esse crescimento, mesmo num cenário maluco como esse. Fala, pô, Fadel, como é a tal da reciprocidade? Quando eu traduzo isso em número, eu vejo o seguinte, e isso eu estou falando aqui para você ver como que a gente quer abrir, quer trabalhar junto, quer ser transparente. E eu estou falando aqui do nosso mundo denim, tá? Total. E estou abrindo para vocês aqui variação de custo, de preço médio, etc. Quando eu estou falando aqui que o meu preço médio de 2020 versus 2019 subiu 11%, 2021 subiu 25%, o meu custo médio, que é o custo, né, que eu pago para os meus fornecedores, todos, eu olho a variação do meu preço médio, em 2020 eu aumentei 1% na ponta. Ou seja, eu tomei 10%. Quando eu pego 2021, eu aumentei 7% contra 25%. O que isso ocasiona? Ocasiona, num decréscimo aqui de 5 meses de loja fechada, né, de 17%, mas em 2021, de 40% no crescimento de volume. Então, essa relação aqui para Pernambucanas é péssima no resultado imediato. Lembra do resultado imediato lá? O Fadel está mostrando o resultado para os acionistas, né, para todo o board da companhia, está mostrando isso aqui. Minha perda de imagem, né? Eu não estou conseguindo repassar preço, estou mostrando isso. Mas em prol disso aqui, de a gente conseguir ganhar share, de a gente conseguir ganhar crescimento, de a gente manter a cadeia produtiva. Quem tem indústria aqui sabe o quanto custa o capital alocado na indústria e parado. De ver máquina parada, o quanto está custando no bolso do dono. Né? Nós também não queremos ver, nós também queremos continuar crescendo, nós também queremos continuar ganhando share. E, obviamente, que aqui eu escolhi perder imediatamente para ganhar no futuro, para ganhar share no futuro, para ganhar a posição na Covolan, para ganhar a posição nos meus fornecedores. Então, galera, tudo isso é escolha. E a gente faz escolha porque a gente... Opa, agora foi demais.
Peraí, aí, foi. Então, a gente faz escolha por quê? Porque a gente quer construir, expandir, porque a gente quer manter a cadeia produtiva ativa, como eu falei, e porque a gente acredita no Brasil. Também não vou fazer isso aqui se eu não acredito no futuro melhor. Mas a gente acredita no futuro melhor. E acho que mais do que acreditar, porque a gente não pode assumir a posição de passivo nessa história. A gente delega muito. A cultura do brasileiro é delegar para cima, né? O governo, o meu chefe, o meu diretor, né? A empresa, todos esses sujeitos ocultos, né? Que, na verdade, quem faz o futuro somos todos nós que estamos aqui nessa sala. Quem age, de fato, a inflação. Cara, se eu consigo conter isso aqui e tem uma parceria forte na cadeia, eu repasso 7, ao invés de repassar 21 ou 25. Pô, 7 não dá para o cara aguentar? Dá, com crescimento de um pouquinho de renda, né, vou cair pouco volume. Vou cair menos volume. Isso depende da gente. Como é que a gente controla isso? Está na nossa mão. Quando a gente fica falando ao governo, dólar, algodão, né? Quando a gente fica olhando para trás e não tem reciprocidade, e não tem parceria, e não tem quem vai enfrentar esse negócio junto, quem vai passar esse inverno junto comigo, quem vai estar junto aqui, a gente realmente delega para cima. Quando a gente se torna ator principal da situação, a gente toma no conta da cadeia. Custa. Imediatamente, o Fadel é ruim. Imediatamente, o Fadel está perdendo valor. Mas isso vai sustentar o que a gente acredita no futuro e já está sustentando. Terceiro maior player de vestuário do Brasil, abrindo 60 lojas, construindo volume, né, abrindo 100 lojas no ano que vem, conseguindo ganhar market share em cima de todo mundo. Então, isso começa a render frutos. Mas eu não consigo aguentar isso sozinho. Então, dentro desse ecossistema nosso aqui de fornecimento, a gente, obviamente, vai olhar para fornecedores que também entendam esse momento, que também acreditem nisso, porque ninguém é obrigado a acreditar, hein? Mas a Pernambucanas acreditou. E a gente vai buscar quem acredita também. Como eu falei, não existe mal que dure para sempre. Quando a gente começou isso em março de 2020, quando a gente fechou todas as lojas, 21 de março, não esqueça essa data, 21 de março a gente fechou todas as nossas lojas. Todas. Quando a gente fechou, não tinha luz no fim do túnel. Eu não sabia quando ia voltar, não tinha perspectiva de vacina, cara. Negócio muito louco. A gente reclama que, pô, tem o videozinho da Pfizer, né? A gente fala, pô, quanto tempo demorou para a gente tomar a decisão, que o governo foi lento, que... Cara, esquece tudo isso para trás, questão de meses. Mas, cara, olha como a humanidade conseguiu lidar com um negócio que parecia impossível de lidar e conseguiu uma vacina, não uma, mas algumas vacinas num curto espaço de tempo, menos de um ano, cara. A gente tem vacina... Quem tomou vacina aqui, as 2 doses já? Pode levantar a mão. Quem tomou? Cara, eu tenho aqui 99% da sala que tomou 2 vacinas já e que está imunizado. Certo? Então, assim, está acabando esse negócio. A gente consegue ver, acabou, está acabando. Né? A vacinação avançando, 153 milhões de pessoas já tomaram a vacina. A gente prevê já o varejo crescendo no ano que vem. Não vai ter fechamento de loja no ano que vem, né? Se Deus quiser, se não tiver qualquer outra coisa. Mas não existe esse cenário na frente. A gente terminou o ano de 2020, ufa, terminamos o ano de 2020. Mas a gente ufa naquela, né? Com medinho, porque sabia que qualquer surto que ia acontecer ia dar o tombo de novo. E deu. Fevereiro e março a gente fechou quase todas as lojas também. Então o negócio está acabando. E a pandemia vai acabar, o mercado vai reagir e os fortes sobreviverão. Isso vai acontecer no próprio varejo, porque já está acontecendo. Quem não teve, quem não acreditou nesse momento, quem não soube lidar com esse momento, quem ficou dentro da casinha, está vulnerável e está precisando de ajuda. Então, o fato de você ser conservador, você pode pagar um preço também no futuro. Alguns já estão pagando. Ou você acha que as fusões e aquisições são porque é consolidação de mercado. O mercado passa por consolidação porque alguns ficam mais fracos e outros mais fortes. E quando você tem um desequilíbrio muito grande no mercado, o mercado tende ao equilíbrio. É a lei da física, galera. Tudo tende ao equilíbrio. Vai equilibrar de novo essa história. E quem que vai comprar e quem vai ser comprado? De novo, vamos trazer a gente como agente da transformação. Aí está a oportunidade. Eu pego uma crise, né, que pode acabar com a minha empresa e transforma essa crise,
junto em parceria com outros agentes da cadeia, transforma essa crise numa oportunidade de eu crescer e me tornar mais forte que os outros no mercado. Finalizando já, não quero tomar muito tempo, mas assim, eu comparo na empresa, tem aqui uma galerinha da Pernambucanas aqui também, que eu já falei isso algumas vezes, que eu comparo a pandemia, a Covid, como um acidente para quem gosta de Fórmula 1, né? Um acidente grave numa corrida de Fórmula 1. Quando, quem sabe, que acompanha, quando acontece um acidente grave, entra o safety car, né? Que é um carro que entra, que controla a velocidade dos outros. Então você tem cara que está 1 minuto, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos na frente do outro. Quando entra o safety car, junta todo mundo de novo, né? E normalmente quem sai melhor depois de uma entrada no safety car é quem tem a melhor estratégia do pit stop, do box. Que horas que eu paro dentro do safety car para ir para o box, para trocar, quanto de combustível eu coloco, qual o pneu que eu coloco, o que eu calibro, o que eu não calibro, né, que ajuste eu faço. E quando teve a pandemia, eu falei, cara, é o safety car entrando. Se eu estava em quinto, sexto, eu falei, cara, agora é a hora de a gente pensar e conseguir, de alguma forma, estruturar isso para a gente poder sair, fazer uma boa estratégia de boxe e poder sair vencedor e poder sair na frente. Talvez eu conseguisse conseguisse ser o terceiro maior player de vestuário do Brasil, continuando com a estratégia, se não tivesse o safety car entrando na pista, talvez, sei lá, mais uns 3, 4 anos, a gente acelerou esse processo. Porque a gente encontrou e está procurando, encontrando e certificando parceiros e uma estratégia arrojada de poder sair para o mercado e fazer esse negócio acontecer. Então, acho que o convite para nós aqui, e vou te falar, tá? Essa estratégia de boxe aqui, ela é difícil, tá? Porque, vou falar um negócio para vocês que muita gente fica espantado. Desde o dia 10 de maio de 2020, a Pernambucanas começou a voltar com a operação full no seu escritório central. Full. Pô, imagina, em maio de 2020, casos crescendo, subindo e tal, a gente preparou a empresa inteira, e como é que eu convenço todos os meus funcionários? Por que a gente fez isso? Porque vocês estão tirando, porque vocês não querem... Não, porque a gente entendeu que se todo mundo estivesse junto, a gente teria uma tomada de decisão mais forte, melhor, rápida e poderia sair na frente. Então, até isso a gente fez. Graças a Deus deu tudo certo. Ter negócio, assumir negócio, empreender, ser um executivo é também assumir risco. Foi um risco que a gente assumiu, controlamos o risco, conseguimos sair na frente. Então, acho que o convite que a gente tem para pensar aqui é assim, a gente está com o joystick na mão? A gente está com o controle na mão, eu estou deixando ser controlado? Eu estou puxando e sendo a locomotiva da cadeia, ou estou sendo controlado por alguém? Eu prefiro assumir essa posição de controle ou não prefiro? Vou trabalhar em reciprocidade ou não? Vou ter uma visão construtiva ou não? A Pernambucanas já fez sua escolha. Nós também vamos escolher parceiros que tivessem feito essa escolha. E acho que só assim a gente transforma uma situação desse tipo numa situação onde a gente consegue ter a oportunidade, transformar a crise em oportunidade. A gente pode ter sucesso, pode ter crescimento no meio desse caos que a gente está vivendo. No meio desse caos que a gente está vivendo. Então, esse é o convite. Pernambucanas adora trabalhar assim. Quem tiver a fim de trabalhar assim é muito bem recebido na Pernambucanas. Estamos a fim de crescer, estamos a fim de ir para cima, estamos a fim de colocar mercado. Não estamos olhando inicialmente para esses ganhos, mas a gente está projetando e já estamos recolhendo ganhos muito fortes no futuro e no futuro agora. E quem faz o futuro somos nós. Então, acho que esse era o recado. Thaisa, não sei se deu para entender. Acho que a dinâmica aqui você pode controlar. Obrigado pela atenção. E acho que deu para falar um pouquinho de tudo aí. E é isso. Espero ter sido claro, né? Foi ótimo. Tá aqui nunca sabe, né? Foi ótimo, Fadel. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído e colaborado com todos aqui, que realmente é um assunto que a gente vem conversando e debatendo no dia a dia, construindo, de fato. Acho que está sendo um passo que todo mundo coletivamente está chegando nessas conclusões juntas aí no seu dia a dia. Vou aproveitar e vou fazer algumas perguntas ainda, para a gente aproveitar um pouquinho mais aqui do Fadel, né, gente?
E, bom, a primeira que eu queria te perguntar é, mediante esse novo cenário que nós estamos, né? O que mudou no comportamento do consumidor? Primeiro, palmas para a calça da Thaisa, que tá linda, favor. Maravilhosa. Você também, né? Tá de jeans pernambucanas. De pernambucanas também. O que mudou? Eu acho que o consumidor, primeiro tem uma mudança vocês devem ter percebido isso, melhor do que eu, inclusive. Eu acho que tem uma mudança de comportamento momentâneo de estilo. Acho que a gente partiu para uma ideia de conforto muito forte. Acho que a gente acelerou várias coisas, tá? Se acelerou essa questão de você não se preocupar menos com a aparência, que eu acho que não é essa a mensagem, mas é ter mais autonomia no estilo que eu quero, mais independência no estilo. Então a mulher não precisa usar necessariamente uma roupa que faça ela parecer bonita. Ela tem que se sentir confortável na roupa que ela está usando. Acho que isso acelerou com a pandemia muito forte. Acho que a gente teve um comportamento de consumo também muito ligado a custo-benefício. Né? A gente percebe que tem uma conscientização muito forte da população em torno daquilo que não é exageradamente luxuoso. Acho que tem uma consciência mais forte nesse lado, e a Pernambucanas ganha com isso, porque a gente tem, de fato, uma coleção de custo-benefício bacana. Eu tinha uma esperança que a gente sairia desse momento mais socialmente conscientes, mas eu acho que acelerou um pouco menos do que eu imaginava. Acho que a gente ainda tem, principalmente, que a gente fala hoje de socialmente consciente numa camada da população, que está nós aqui, e que é uma visão talvez egoísta, mas a gente é a ponta do iceberg, né? Quando você olha para baixo, que você tem aí 90% da população, não faz a mínima ideia dessa história de socialmente consciente e também não valoriza isso ainda. Então, acho que esse é um trabalho que eu imaginava que com a crise ia sensibilizar um pouco mais as pessoas com essa pandemia, mas ainda não fez. Então, acho que tem muito, Thaís, respondendo, uma responsabilidade na questão do consumo, uma independência em relação aos gostos de estilo e uma vontade de fazer acontecer por você mesmo, tá? E não pela... E eu acho que, assim, a gente aprendeu a se divertir da nossa maneira, né? Todo mundo ficou privado de festa, acho que todo mundo foi mais protagonista do seu lazer, e acho que isso fica e isso transforma também no nosso estilo, né? A gente também sente menos obrigação de seguir algum padrão muito forte para poder sair para ir numa festa, e não sei. Então acho que a moda muda e ela fica mais leve, com menos fronteiras muito rígidas, assim. Eu acho que esse talvez seja a mudança principal que a gente tem observado aí. Bom, vou aproveitar que a gente falou um pouco de consumidor. E qual é o futuro da loja física para Pernambucanas, considerando o crescimento do e-commerce? Engraçado, né? Que essa reflexão ela vem, acho que desde os anos 2000, né? Começou esse lance do digital, que todo mundo fala, agora acabou o varejo físico. Eu lembro que eu fui numa NRF lá em Nova York, que a NRF tinha carimbado a morte do varejo físico, que o varejo físico não ia mais existir, que todo mundo ia comprar as coisas pela internet e que a coisa ia continuar desse jeito, né? E que a gente não ia ter o varejo físico. E aí veio a Amazon nos Estados Unidos, acabou praticamente com o varejo americano, e aí na última NRF, por incrível que pareça, estava todo mundo falando do ressurgimento do varejo físico como algo muito forte, e que, inclusive, era a única maneira de o varejo americano sobreviver frente à onda do marketplace, né? E depois veio, de novo, a pandemia, que ajudou ao mercado digital de se desenvolver. Mas, voltando para a pergunta, acho que assim, por que eu falei isso antes? Porque nunca conseguiram matar o varejo físico. E, na minha visão, nunca vão conseguir matar. Ah, Fadel, você é negacionista? Não, acho que não é questão de ser negacionista. Acho que é a questão de que o ser humano precisa de experiência. Eu acho que a gente tem que rever o papel do varejo físico e rever o papel do digital, né? O papel do varejo físico, na minha visão, é proximidade, relacionamento, é experiência, é experimentação, é degustação. Isso você não tem na internet. A internet é fria, né? Ela não compõe look, a internet não mostra armário.
né? Ela é uma comodização de tudo que está ali, é preço, produto, é feito. Por mais que você enfeite ali o seu canal digital, você não consegue ter isso. Mas o canal digital é conveniência, o canal digital é praticidade. Então, acho que esses dois mundos vão ter que conviver por bastante tempo. E é por isso que a gente acredita e por isso que a gente está abrindo loja. E, principalmente, acho que o varejo ramo duro, vamos colocar assim, eletroeletrônico e tal, eu acho que esse, cara, é uma compra de menos envolvimento, menos personalização. Pergunta que o Brasil quer fazer aqui. Ó, antes só de responder a pergunta, um dado interessante que, assim, na China, onde a gente tem o varejo digital mais desenvolvido do mundo, a participação do apparel lá é 10%, 11%, a última vez que eu vi, mesmo com todo o desenvolvimento do varejo digital chinês. Então, você vê como que a força do físico para o fashion retail ele é muito forte. Mas voltando para o jeans da Pernambucanas, o jeans da Pernambucanas está fantástico, está sensacional, está brilhante. Por que eu falo isso? Porque o jeans da Pernambucanas, como eu falei que o vestuário era a estratégia forte da Pernambucanas, o vestuário era o foco estratégico para nós, o jeans é o foco estratégico dentro do vestuário. O jeans ele é versátil, o jeans ele é uma moda democrática, como a gente é. O jeans tem o veste bem, que a gente usa muito para o jeans, porque ele tem o apelo da modelagem. O jeans ele apela menos para rótulos de marca, estampa, porque ele veste sem preconceito. Então, o jeans para Pernambucanas é o cartão de visita da nossa moda. Ele está na frente da nossa loja. É a seção que mais cresce hoje dentro do vestuário. É a seção que mais se desenvolve. Crescemos 40% do volume de peças esse ano. 40% do volume de peças esse ano. É muita coisa, galera. Então, de fato, é a área de desenvolvimento nosso, é o nosso foco estratégico dentro do vestuário. É onde a gente sente que a gente tem ainda uma mar de oportunidades e que a gente está procurando parceiros com reciprocidade para poder tocar isso para frente. Então, convite para todos vocês a participarem dessa festa que é o jeans da Pernambucanas. Ufa, fico aliviada, vocês também, né? Que o jeans está crescendo e estamos aí com força com a Pernambucanas. Bom, a próxima pergunta acho que vem muito envolvida, principalmente com os princípios da Covolan, né, que é uma indústria têxtil brasileira, 100% brasileira, que é: quais são as ações de sustentabilidade da Pernambucanas? Excelente pergunta. E a Pernambucanas ela tem como princípio a participação na questão da sustentabilidade como pilar estratégico. Tá? Acho que todos aqui conhecem, né, a BVTEX, que é a Associação Brasileira dos Varejistas Têxteis. A Pernambucanas ela tem como objetivo estratégico de fortalecimento da associação, para a gente poder, por meio de uma associação, conseguir conscientizar o mercado em relação à sustentabilidade na cadeia têxtil. Não sei se todos tiveram a oportunidade de observar, mas a gente lançou no último mês, em setembro, o nosso Moda Converso, que na verdade é um selo que certifica todos os produtos e todos os varejistas que respeitam a cadeia têxtil brasileira. E respeitam no sentido de trabalho, análogo a escravo, que respeitam no sentido ambiental, social, e a gente tem muito forte isso. Toda a nossa cadeia, e aí eu falei para vocês do nosso consumidor que ainda não vê valor nisso, mas a Pernambucanas faz questão de poder ter isso como prática. Então, todos os nossos produtos que existem na Pernambucanas, nenhum hoje é fabricado, produzido por alguém que não estejam de acordo com todas as normas específicas do desenvolvimento sustentável da cadeia têxtil. Então, isso contempla 100%, inclusive os importados. Tá? Então, a gente tem certificações internacionais que garantem o fornecimento dos importados. Isso, às vezes, coloca a gente fora de alguns mercados. Como a gente está em mercados bastante populares, infelizmente, a gente ainda tem a informalidade muito alta e os nossos concorrentes populares muito ainda não ligados e não investindo nesse desenvolvimento da sustentabilidade da cadeia. Então, mesmo com essa força competitiva forte, né, apelando para a gente esquecer isso um pouco de lado, a Pernambucanas não esquece, coloca isso dentro do preço, coloca isso no custo,
e paga por isso, porque a gente acredita que esse é o futuro e a gente tem que contribuir e devolver para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Obrigada. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, entrar nesse gancho e perguntar sobre o ESG, que é a governança ambiental, social e corporativa. Ela está hoje na estratégia da sua empresa? Não, está 100% na estratégia da companhia. A gente tem um pilar, um departamento de sustentabilidade que cuida e orienta todos os nossos desenvolvimentos e ações. A Pernambucanas é uma empresa por natureza e por cultura que faz mais do que fala. Mas se vocês entrarem no nosso ambiente corporativo, no nosso site institucional, vocês vão observar todas as ações institucionais que a gente pratica em prol do desenvolvimento da sociedade e da cadeia, assinatura de vários e inúmeros pactos que protegem e que garantem o desenvolvimento e a proteção em relação ao trabalho análogo escravo, a proteção da mulher, a independência da mulher, a contra-violência da mulher, enfim, tem várias iniciativas que a gente faz, também iniciativas de ajuda mesmo à sociedade, né? De voluntariado, etc. Então, a gente investe dinheiro, investe tempo, investe recurso em prol das ações. E não só isso, mas também aí ampliando mais com o ESG em todo o nosso negócio. Estamos agora, primeira mão, contando para vocês aqui, o desenvolvimento de uma frota própria específica de caminhões elétricos para a gente poder reduzir o consumo de combustível fóssil na nossa frota. Então, é nesse nível que a gente está pensando e desenvolvendo as práticas de desenvolvimento sociais e ambientais dentro da Pernambucanas. Nossa, parabéns. Parabéns mesmo, Fadel, para você, para todo o time da Pernambucanas. Aproveitando e olhando um pouquinho também para o futuro, né? Quais são as mudanças que você gostaria de ver? Para a gente fechar essa com chave de ouro. No futuro? Eu gostaria de ver, aproveitando o tema da nossa palestra aqui, mais reciprocidade nos negócios, né? Que a gente conseguisse enfrentar mais os desafios juntos, que a gente conseguisse ter mais honestidade e transparência no trato, né? Que a gente não ficasse naquela competição de peraí, será que o cara está ganhando mais? Será que ele está pegando isso que ele está negociando de mim, colocando no bolso e não entregando para o consumidor? Eu acho que a gente podia ter mais transparência, acho que todo mundo ganharia com isso, mais honestidade, mais negociações limpas, mais reciprocidade. E eu acho que transferindo isso para o ambiente geral, eu acho que se a gente tivesse isso no mundo, né, em todas as áreas, acho que a gente teria uma sociedade mais desenvolvida, né, melhor para a gente viver. Não é utopia, eu acho que a gente precisa desenvolver na sociedade e começa com a gente, né? Quando a gente, de novo, pega o joystick nosso e fala que a gente está no controle, quando a gente começa a atuar, né, dessa forma, a gente começa a promover algum tipo de mudança. E acho que é assim que a gente vai desenvolver o mundo, acho que é assim que a gente desenvolve a sociedade, tem que começar por a gente. E a Pernambucanas convida todo mundo, porque é assim, acabei de mostrar os números, abri aqui os números para vocês. Eu acho que é assim que a gente negocia, é assim que a gente faz transparência, é assim que a gente se relaciona, tá? É trazer, se a gente fala que faz parte da família, né, a gente leva para a nossa família, senta na mesa para jantar junto, a gente expõe nossos problemas, resolve os nossos problemas, a gente se critica dentro, é aquele lance de família, né? A gente se critica dentro, se cobra dentro, com todo mundo está dentro da família. Mas se alguém de fora falar mal da nossa família, a gente vai pro pau, né? Então é basicamente assim que a gente trabalha. Então, respondendo, acho que um mundo de mais transparência, honestidade e reciprocidade, acho que ajudaria não só nos negócios, mas também no desenvolvimento da sociedade em geral. Obrigada, Fábio. Compartilho muito desse seu sentimento. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos vocês que estão aqui e nos acompanharam novamente, agradecer a oportunidade da Denim City, o convite, agradecer a diretoria da Covolan por ter apostado e dado essa oportunidade de fala sua e o compartilhamento do seu conhecimento hoje aqui conosco, que tem tanta informação. Bom, preciso encerrar pelo tempo. Quero dizer para todos vocês que nós estamos disponíveis. Aqui ao lado está o nosso showroom. Sejam bem-vindos à nossa casa Covolan, fisicamente, também virtualmente. Obrigada, Fadel. Obrigado a todos. Valeu. Boa tarde.